papo é sério, mas super interessante. Vamos mergulhar num dos casos médicos mais intrigantes da série Dr. House, o episódio 10 da segunda temporada, chamado Falha de Comunicação. E claro, vamos aproveitar para entender melhor o que é uma hemorragia cerebral, os sintomas, causas e como é feito o diagnóstico. Tudo de forma simples e fácil de entender. Bora lá? No episódio conhecemos Fletcher Stone, um jornalista super famoso que durante um discurso desmaia e ao acordar começa a falar de um jeito totalmente sem sentido. Ele usa palavras certas com a entonação certa, mas as frases simplesmente não fazem sentido. Isso já deixa todo mundo em alerta. Será que ele teve um AVC, uma convulsão, um colapso nervoso? A equipe médica percebe logo de cara que Fletcher está com o que chamamos de disfasia, um distúrbio da linguagem, mas ele também apresenta outros sinais preocupantes: convulsões, perda de memória recente, confusão mental. Tudo isso indica que pode haver um problema sério no cérebro. E o curioso é que Dr. House está longe do hospital nesse episódio. Ele está preso num aeroporto por causa de um voo atrasado. Mesmo assim, ele ajuda a equipe remotamente, dando dicas para investigar o caso. A equipe então faz exames de imagem, monitora o cérebro do paciente e vai eliminando possibilidades. O mistério continua até que House dá o diagnóstico final. Fletcher teve uma hemorragia cerebral e aí é que a coisa fica interessante. Vamos entender rapidinho o que é isso? Hemorragia cerebral é um tipo de AVC, acidente vascular cerebral. Só que ao invés de faltar sangue no cérebro como no AVC isquêmico, aqui o problema é o oposto. Um vaso sanguíneo se rompe e sangra dentro do cérebro. Isso é grave, pode causar danos diretos nas células cerebrais e aumentar a pressão dentro da cabeça, o que piora ainda mais o quadro. Mas por que isso acontece? As causas mais comuns são pressão alta descontrolada, sendo a principal causa, idade avançada, uso de anticoagulantes, que são remédios que afinam o sangue, álcool em excesso, drogas como cocaína, doenças genéticas ou infecções, e talvez em pessoas mais velhas uma condição chamada angiopatia amiloide, que enfraquece os vasos do cérebro. Agora vamos falar um pouco da definição e da importância da hemorragia cerebral. A hemorragia cerebral é a segunda causa mais comum de AVC, ficando apenas atrás do AVC isquêmico. Apresenta alta mortalidade e alta morbidade, pode ser espontânea ou traumática, sendo então a traumática discutida em contextos separados. A fisiopatologia é o dano cerebral ocorrendo por lesão mecânica direta, por exemplo, a expansão do hematoma e edema perilesional, então nós vamos ter a expansão da coleção sanguínea e também de edema próximo à lesão, e também nós podemos ter dano cerebral por lesão secundária, como excitotoxicidade, inflamação e quebra da barreira hematoencefálica. A expansão do hematoma geralmente ocorre nas primeiras horas após o início e o edema perilesional atinge seu pico entre 7 e 12 dias, mas cresce rapidamente nas primeiras 48 horas. Etiologias principais. Hipertensão arterial é a causa mais comum, especialmente em regiões profundas como putâmen, tálamo, ponte e cerebelo. Angiopatia amiloide cerebral é comum em idosos, causando sangramentos lobares, que são sangramentos superficiais, e malformações vasculares, como por exemplo cavernomas, que podem romper e causar essa hemorragia cerebral. Outras causas também podemos citar trombose venosa cerebral, infartos hemorrágicos, tumores, infecções, vasculites, uso de anticoagulantes, doenças hepáticas, síndromes genéticas, exemplo dessa síndrome genética, por exemplo, a doença falciforme. Nós temos também fatores de riscos como idade avançada e hipertensão arterial sendo o maior fator de risco, uso de anticoagulantes, como por exemplo a varfarina e também antiagregantes plaquetários, álcool em excesso, tabagismo, uso de drogas estimulantes como cocaína, que nem já falamos anteriormente, obesidade, sedentarismo, baixa taxa de colesterol LDL e também doenças genéticas. Bom, vamos falar então do quadro clínico da hemorragia cerebral. Nós temos um quadro que é o início súbito de déficit neurológico focal que piora progressivamente. Então esse paciente ele pode apresentar cefaleia intensa, vômitos e rebaixamento do nível de consciência. A sintomatologia varia conforme a localização do sangramento. Vamos dar alguns exemplos. Se esse sangramento for localizado no putâmen, então esse paciente vai apresentar hemiplegia, hemianestesia e hemianopsia. Se for sangramento no tálamo, o paciente vai apresentar hemiparesia, alterações visuais, distúrbios de consciência. Se esse sangramento for no cerebelo, o paciente vai apresentar ataxia, vômito, cefaleia occipital. É muito simples, já que o cerebelo é responsável por nossa coordenação, então claramente o paciente vai apresentar ataxia, ele não vai conseguir se movimentar adequadamente, certo? Esse paciente também vai apresentar vômitos, só você parar e pensar, né? Esse paciente vai ficar, entre aspas, com tontura, e uma cefaleia occipital, que é justamente a dor de cabeça mais em região posterior da cabeça. Bom, então se o sangramento for localizado na ponte, esse paciente vai apresentar coma rápido, pupilas puntiformes e paralisia bilateral. Se for um sangramento lobar, esse paciente vai apresentar déficits variados, alto risco de crises epiléticas. Então é muito simples que você consegue diagnosticar mais ou menos
o que esse paciente vai ter só de você ver onde que está a localização dessa hemorragia cerebral, ou também você, só pelos sintomas do paciente, você pode mais ou menos tentar adivinhar onde está localizada essa hemorragia antes mesmo de você fazer um exame de imagem. Então, por isso, esse conhecimento da localização de cada lugar onde pode sangrar e seus respectivos sinais é muito interessante. Bom, vamos falar um pouco de diagnóstico. Por exemplo, nós temos a TC de crânio, que é a tomografia computadorizada de crânio, e nós fazemos essa tomografia sem contraste. Ele é o exame inicial padrão para confirmar esse diagnóstico de hemorragia cerebral. Também podemos fazer ressonância magnética, que é útil para diferenciar fases do sangramento e causas estruturais. Então, o médico também pode acabar pedindo exames laboratoriais, como um coagulograma, justamente para a gente ver essa questão da coagulação, função renal, eletrólitos, troponina, drogas ilícitas, para realmente ver se esse paciente utilizou ou não cocaína, beta-HCG em mulheres, para ver se a paciente está grávida. Angiotomografia ou angiorressonância magnética é indicada se houver suspeita de lesões vasculares. Bom, vamos falar um pouco das complicações associadas à hemorragia cerebral. Esse paciente pode ter hidrocefalia, que é justamente por causa dessa extensão ventricular, então a gente vai ter esse sangramento muito grande e vai causar essa hidrocefalia. Esse paciente pode ter herniação cerebral, porque esse sangramento vai fazer um desvio então das estruturas do cérebro. É só você pensar que esse sangramento está localizado ali no cérebro e ele tem que ir para algum lugar, ele tem que fazer pressão para algum lugar, ele é como se estivesse ocupando espaço, porque de fato ele está ocupando espaço. Então esse sangramento ele vai literalmente começar a pegar as estruturas cerebrais e começar a passar ela para lugares em que elas não deveriam estar. Então vai ocorrer essa herniação cerebral com desvio de massa. Pode ter também crises epiléticas precoces, cardiopatias secundárias, por exemplo, a miocardiopatia por catecolaminas, e ele também pode apresentar edema cerebral e hipertensão intracraniana. Vamos falar um pouco mais específico aqui então da hemorragia cerebral. Eu vou falar para vocês uma fórmula que poucas pessoas conhecem, que é a avaliação do volume do hematoma. Eu fiquei sabendo dessa fórmula pelo UpToDate, que é uma plataforma onde a gente consegue saber as evidências científicas existentes no mundo inteiro. E lá no UpToDate ele vai trazer justamente essa avaliação do volume do hematoma com a fórmula ABC dividido por 2. Ou seja, a gente vai ter uma multiplicação de A vezes B vezes C dividido por 2. Vou explicar para você o que é o A. O A é o maior diâmetro do hematoma. Então você vai pegar nessa imagem que está passando aí na sua tela e você vai ver qual que é o maior diâmetro do hematoma. É só você parar e perceber. Nessa imagem a gente tem uma imagem hiperdensa. Então essa parte branca bem localizada aí, essa parte é o hematoma. Não era para isso estar aí dentro do cérebro, beleza? Então o maior diâmetro é essa parte grandona. Esse é o maior diâmetro do hematoma. Isso a gente vai chamar de A. A letra B é o diâmetro perpendicular a A. Então vocês estão vendo aí na imagem. E o C é o número de cortes com sangramento multiplicado pela espessura dos cortes. Isso já é algo mais específico ali do próprio exame, então você não precisa ficar sabendo disso. A grande questão é que a gente vai pegar esses valores de A, B e C, vai multiplicar e dividir por 2 e a gente vai conseguir fazer a avaliação do volume do hematoma e conseguir fazer então um prognóstico ali do paciente. Bom, indo para o próximo ponto então, a previsão de expansão do hematoma, nós temos que o risco de expansão aumenta quando o hematoma é irregular ou heterogêneo na tomografia computadorizada. Então se você parar para perceber, nós temos várias imagens aí de hematoma e realmente se ele for irregular ou se ele for heterogêneo na tomografia, aí sim a gente tem um risco de expansão maior. Aí, além disso, a gente também tem o spot sign, que é esse extravasamento de contraste na angiotomografia. Então, se você parar para olhar nessas imagens, eu estou mostrando aí para você esse spot sign. O risco de expansão também aumenta quando a gente tem uso recente de anticoagulantes e antiplaquetários, e também esse risco vai aumentar quando a TC ela é realizada precocemente, mais ou menos nas primeiras 3 horas do início dos sintomas. Vamos falar então um pouco do diagnóstico diferencial e investigação complementar. Após a estabilização do nosso paciente, então é necessário a gente investigar a causa da hemorragia cerebral. Então, para investigar essa causa, a gente vai lançar a mão da ressonância magnética com contraste, uma angiografia para poder revelar malformação vascular, para poder revelar tumor, para poder revelar uma angiopatia amiloide, que a gente já falou previamente. Essa angiopatia vai estar presente mais prevalentemente em idosos, e também para poder revelar vasculites. Então, a partir disso, com a ressonância magnética, a gente consegue realmente ver a causa dessa hemorragia cerebral. Bom, pessoal, hoje nós fizemos um vídeo um pouco diferente, fazendo um apanhado de tudo que a gente pode saber sobre hemorragia cerebral, de acordo com o UpToDate. Se você gostou desse novo estilo de vídeo, contextualizando esse caso do Dr. House com justamente o que a gente mais tem de atualizado no ano e na data que eu estou gravando este vídeo, dê um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e deixa aqui nos comentários para eu saber se você prefere esse vídeo um pouco mais explicativo ou você prefere vídeos dos moldes anteriores que são mais diretos ao ponto e mais focado realmente na série. Então é isso, pessoal. Daqui a 2 dias a gente se vê no próximo episódio do Dr. House. Até lá!